Torá e a ciência é um assunto bastante interessante que, se Deus quiser, a gente vai dar algumas aulas sobre isso. A ideia é a gente tentar mostrar que não tem nenhuma contradição entre a Torá e a ciência, muito pelo contrário, muitas coisas que a ciência foi descobrindo durante as gerações, isso já aparecia na Torá. Então vamos começar devagarinho para a gente poder começar a entender isso bem. Existe contradição entre a Torá e a ciência? Vamos começar com a Torre de Babel. Aparece na Torá uma história muito interessante. Após o dilúvio, os seres humanos se reuniram em um único local e começaram a construir uma torre gigantesca. E o objetivo deles é para que a gente não se espalhe pelo mundo. E Deus olhou aquela torre, não gostou, e justamente espalhou todas as pessoas pelo mundo, mudou as línguas e etc. Qual que foi o verdadeiro erro, o verdadeiro pecado da Torre de Babel? Por que Deus não gostou? Existem diversas explicações, mas uma explicação que eu acho bonita e tem bastante a ver com o que a gente está estudando agora era a ideia da chuva. Os grandes estudiosos e pensadores da época, eles começaram a pensar. Existe a lei da gravidade. Água é pesado. Como pode ser que tem água nos céus? Por que essa água não cai? O que segura essa água dos céus? Eles chegaram à conclusão que, com certeza, tem uma camada de sustentação da água nos céus. Às vezes tem vazamento, a chuva. E uma vez a cada 1767 anos, que foi a data quando aconteceu o dilúvio, essa camada de sustentação da terra, dos céus, não aguenta, desaba, cai uma quantidade absurda de água sobre o planeta, tudo se enche de água e todos morrem, o dilúvio. E isso pode acontecer outras vezes. Qual é a ideia? Vamos construir torres de sustentação dos céus. Essa foi a Torre de Babel. E qual foi o grande erro? O grande erro é porque, em vez de reconhecer que o dilúvio foi um castigo de Deus e que a gente precisa mudar as nossas atitudes, o pensamento deles é tudo é natural e natureza. E a gente pode fazer o que a gente quiser. Se a gente parar para pensar, a verdade é que tem muita lógica no pensamento deles. A água realmente é pesado, existe a força da gravidade. Não dá para imaginar que vai ter uma evaporação e que a água é em estado de vapor nos céus, uma vez que o vapor só é adquirido quando tem altas temperaturas, o mar não está fervendo. Na cabeça da época e na cabeça deles, realmente não tem lógica nenhuma e deve ter uma camada de sustentação da Terra. O problema é que esse é o pensamento e a teoria científica da época. Com o passar do tempo e com os estudos, aquilo vai se mudando e se atualizando. Quando a gente fala de uma teoria, a gente não tem certeza. E talvez uma das maiores críticas à ciência é que, infelizmente, muitas vezes a gente não estuda as probabilidades dessas teorias. Como vai ser então o nosso estudo? Teorias ou verdades absolutas. A gente vai ter uma visão um pouco mais crítica sobre a ciência. E o que a Torá oral comenta sobre a Torá escrita? Uma visão mais profunda sobre a Torá. O maior problema é que muitas vezes a gente só lê a Torá escrita. E a gente não sabe o que tem por trás da Torá escrita. E uma visão superficial pode acabar trazendo uma grande contradição. Então vamos agora começar a se aprofundar. Inicialmente, vamos entender um pouco sobre as linhas da ciência. Tem basicamente 3 linhas. Naturalismo tem como pressuposto que tudo vem de forma natural e pode se explicar pelas leis da física. Design inteligente, o mundo em sua complexidade, não pode ser simplesmente obra do acaso. A linha não naturalista aceita a possibilidade de uma intervenção divina, e entre os cientistas que aceitam a possibilidade de um design inteligente estão Isaac Newton, Einstein, Michio Kaku. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? De forma geral, o que a gente aprende na escola e tal seria a linha naturalista. Não vem falar de Deus. Tudo dá para explicar de forma natural. Se a gente não conseguir explicar, vamos tentar achar uma teoria. Mesmo que a teoria tenha uma probabilidade muito pequena.
A gente vai estudar isso como sendo verdade até a gente ter uma teoria melhor. A linha do design inteligente são linha de grandes cientistas que eles falam não pode ser simplesmente obra do acaso. Toda a sabedoria que a gente vê na criação, no mundo, no universo, isso aponta para uma mente inteligente. Aponta para Deus. E com certeza não vou contra todos os ensinamentos da ciência, mas a gente pode unir isso a uma intervenção divina, criando o mundo numa perfeição tão grande. Já a linha não naturalista é uma linha que fala, pode ser que seja Deus, a gente não sabe, existe essa possibilidade. E a gente vai ter teorias, a gente vai ter Deus, e a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas a gente aceita essa possibilidade. Interessante que dentro dessa linha não naturalista, estavam grandes cientistas como Einstein, Newton, Michio Kaku, física quântica e tal. E a gente tem aqui uma ideia muito interessante, que a gente não pode colocar de lado a existência de Deus. Principalmente quando a gente sabe que tem cientistas tão grandes que acreditam em Deus e colocam isso como uma possibilidade muito real. Acho muito complicado quando a gente fica somente na linha naturalista e esquece de Deus. Sequência de Fibonacci. Aqui a gente vai trazer uma ideia interessante que mostra um pouco como tem uma sabedoria interessante na natureza, como as coisas se repetem e como isso aparece também na própria Torá. Então vamos começar. Leonardo Fibonacci foi um matemático italiano da Idade Média. Ele descobriu uma sequência matemática que se repete em diversas situações da natureza. Como é que é exatamente essa sequência? A ideia é que cada número é a soma dos dois números precedentes. Vamos ver aqui, a gente tem 0, 1, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5 e assim por diante. Essa seria a sequência de Fibonacci. Essa sequência a gente consegue colocar num gráfico. Na natureza, em muitos casos, há um equilíbrio matemático conforme o gráfico abaixo. A gente vê aquela mesma ideia dos números, 1 e 1 no meio, embaixo 2, aí do lado 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, e assim por diante vai formando essa espécie de espiral. Isso é muito interessante que ele se repete em diversas situações da natureza. A gente vê aqui nessas fotos exatamente esse gráfico, o gráfico da sequência de Fibonacci, se repetindo em diversas situações da natureza. Mais alguns exemplos interessantes, as ondas do mar, o próprio cérebro humano, o ovo, não necessariamente todo o gráfico desde o início, mas a gente pega exatamente a curva do gráfico se aplicando em diversas situações da natureza. E agora a gente vai ter que ver onde está isso na Torá. Se isso aparece na natureza em diversos e diversos aspectos. Então, com certeza, isso teria alguma ideia na criação do mundo relacionado com Deus. Então, vamos começar com uma ideia interessante chamada de Milui Otiot. Otiot seriam letras, Milui é a gente preencher as letras. Como a gente preenche as letras? A gente está vendo lá em cima um Aleph. Só que se eu vou escrever por extenso a letra Aleph, eu divido em Aleph, Lamed, Pei. E se cada uma dessas letras eu escrever também por extenso mais uma vez, eu vou ter embaixo do Aleph, eu vou estar escrito Aleph, embaixo do Lamed vai estar escrito Lamed, embaixo do Pei vai estar escrito Pei. E assim sucessivamente, se a gente for crescendo, fazendo esse Milui Otiot, a gente vai chegando cada vez em mais letras. O que isso é muito interessante para a gente? Se eu pegar a sequência de Fibonacci, fazendo o Milui Otiot, preenchimento das letras, começando com a letra Aleph, eu vou ter exatamente a sequência de Fibonacci em relação ao número de letras. Aleph seria 1, só tem uma letra. Se eu escrever Aleph, vira 3, tem 3 letras. Se eu escrever agora o Aleph, Lamed e Pei, vai ter 8 letras. E assim por diante, a gente vai seguindo a sequência de Fibonacci, como vocês estão vendo na parte superior da tela, onde eu sublinhei 1, 3, 8, 21, 55 e assim por diante. Incrível! Na letra Aleph.
E vale lembrar que a letra Aleph ela também tem um simbolismo relacionado com Deus. Aleph, a numerologia 1, mostrando que Deus é único. É uma letra muito especial, onde a própria letra Aleph ela se divide também em outras 3 letras, o Vav no meio, um Yud em cima e um Yud embaixo, formando a letra Aleph. A numerologia, se eu separar essa letra em 3 letras, daria 26, que também é numerologia do nome de Deus. Ou seja, dentro do Aleph, eu tenho sim essa sequência de Fibonacci. Só a letra Aleph, não. Se eu pegar a letra Lamed, aparece a mesma coisa. A mesma sequência de Fibonacci, como vocês estão vendo aqui na tela, também no 1, 3, 8, 21, 55, 154, também na sequência de Fibonacci. E olha que interessante, Lamed, somando com a Aleph, forma a palavra El, que é Deus. Ou seja, a sequência de Fibonacci está dentro do nome de Deus. E será que é somente essas letras? E se eu pegar as outras letras do alfabeto? Do Aleph Beit? A gente chega na letra P. Também funciona na sequência de Fibonacci. No P a gente tem exatamente a mesma coisa, só que agora pegando os outros números 1, 2, 5, 13, 34, 89 e 233, como a gente vê em cima. E não somente o P, a gente tem também na letra Rei. Que o Rei também está associado ao nome de Deus. E a gente também tem essa ideia da sequência de Fibonacci. 1, 2, 5, 13, 34, 89 e 233. Todas as outras letras do Aleph Beit não funcionam. Somente o Aleph, o Lamed, o Pei e o Rei. E o que isso forma? Olha que interessante. Forma justamente as palavras El. Deus está aqui. Isso é o que está por trás da sequência de Fibonacci, de acordo com a Kabbalah, utilizando o Milui Otiot, o preenchimento das letras. Acho que aqui a gente tem uma ideia muito interessante, onde mostra que tudo realmente está na Torá, tem realmente um código associado à criação do mundo. E durante as nossas aulas a gente vai começar a estudar e perceber como não tem contradição entre a Torá e a ciência, e muito pelo contrário. A gente vai ver coisas incríveis da Torá durante as nossas aulas.